Boa tarde a vocês, oficialmente. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 10, Paulo expressa que pela graça de Deus sou o que sou. E não eu, mas a graça de Deus que esteve comigo. E eu faço dele as minhas palavras, e se pela graça de Deus eu poderei estar entre os 144 mil, que é o meu maior almejo espiritual, então eu terei plena convicção que é apenas pela graça e misericórdia de Deus. Eu tive o privilégio de crescer num lar denominado cristão, não só na teoria, mas também na prática. Meu pai médico, mineiro, estava finalizando o estudo de medicina em Lisboa, Portugal, onde minha mãe, suíça, trabalhava numa escola pré-primária alemã. Eles se conheceram no refeitório da faculdade e, eventualmente, eu nasci lá em Lisboa, como filha primogênita a esse casal. Depois de 2 anos e meio, nasceu meu irmão Daniel, e ao ele ter 7 meses de idade, meus pais adotaram um menininho originário da África, que também tinha nascido em Lisboa, e estava num orfanato, o Davi. E até os 3 anos, nós moramos em Portugal. O Daniel nasceu na Suíça, num dos estágios que meu pai fez. E ao eu completar 3 para 4 anos, nós nos mudamos para a Suíça, onde, eventualmente, iniciamos a educação formal nas escolas públicas de lá. Ao longo dos anos, os meus pais se firmaram na fé adventista, e ao eu ter 4 anos, minha mãe, que era de origem protestante, do reformador Zwingli, aceitou o adventismo, e meu pai, que era um adventista afastado, decidiu se rebatizar. E um testemunho muito forte para os meus pais eram uma família pastoral que dirigia a igreja do nosso distrito. Eles tinham 5 meninas e eram muito conservadores na alimentação, nos princípios de vestuário. E minha mãe os adotou como um modelo visível e aplicava conosco esses princípios. E meus pais, ao longo dos anos, começaram a questionar que poderia ser mais instrutivo e assegurar melhor a nossa espiritualidade se nós estudássemos numa escola cristã, que é praticamente não disponível na Suíça, uma escola adventista. E então, depois de investigar algumas opções, eles decidiram que mudaríamos para o Brasil. Nessa época eu tinha 11 anos e os meus irmãos 9 para 10. De 8 para 9. E eu considero que essa mudança foi um primeiro grande passo do sair do Egito, ou do caminho estreito, especialmente para eles como pais, mas que seguramente, embora a gente não sabe o que teria sido, tenha favoravelmente contribuído a que nos firmássemos com experiências próprias na igreja adventista.
E a partir então da 5ª série, na época, o 6º ano atual, eu vim a estudar em escolas adventistas. Finalizei no NASP Engenheiro Coelho, que era o IAE novo, o ensino fundamental, e fui para o IAP fazer o ensino médio, que supostamente era melhor preparado para o vestibular, para nos treinar para tal. Então, à idade de 16 anos, eu deixei o meu lar, deixei a supervisão dos meus pais, que talvez ainda teria sido muito importante e necessária, e adentrei então a uma vida um pouco mais livre, e onde eu tinha que agora fazer as minhas próprias escolhas morais. E talvez com certa imaturidade, eu optei pelas opções livres de assistir filmes, sábados à noite, para o preparo do vestibular. Eu lia os livros clássicos pagãos, que mencionamos em outro momento, e ali, com os filmes, com esses livros, eu obtive um conhecimento do mal que abriu os meus olhos para uma etapa que os meus pais não queriam esconder, mas não viam necessário me expor. Enfim, eu finalizei o ensino médio lá no IAP, no Paraná, e espiritualmente eu percebia que pelas minhas próprias escolhas e opções no dia a dia, eu oscilava entre um profundo desejo de me aprofundar, até às vezes questionando se uma solução não seria de começar a visitar, frequentar uma igreja adventista da Reforma, e ao mesmo tempo sendo levada pelas influências e pelas minhas escolhas de recreações. E ao longo desses anos do estudo pré-vestibular, eu fui influenciada, possivelmente pelas notas, a optar por um estudo na área médica. Não que eu tivesse exatamente um dom ou talento para tal, mas talvez ouvindo professores, colegas insinuando essa opção, e como era uma opção chique, eu optei por seguir essa carreira. Mas Deus, em grande misericórdia, me desviou de adentrar diretamente a faculdade, me levando a frequentar uma escola médico-missionária no Wildwood, nos Estados Unidos, na minha intenção, com o objetivo de firmar o inglês e aproveitar que o ambiente era médico para fazê-lo com um vocabulário na área da saúde e já ter uma introdução à área médica. Essa instituição também é um hospital e o enfoque lá é de tratamentos de acordo com o que o método de Deus ensina. E o período lá, esses primeiros 6 meses que eu frequentei de escola missionária, me levaram a ter uma experiência bem mais profunda no meu conceito com Deus. E o estudo do Espírito de Profecia, que de certa forma até esse momento era apenas por parágrafos, uma ou outra frase, ou talvez nos cultos familiares, ainda na pré-adolescência, tornaram-se agora os meus livros-textos. E com a minha mente científica,
da recente escolarização, isso foi muito proveitoso. E no mês final desse curso, nós tivemos a matéria de verdadeira educação. Isso me fez seriamente questionar se eu realmente queria estudar medicina, entendendo que o treinamento, mesmo numa instituição adventista, que nessa época já era o meu foco, provavelmente não seguiria à riscas as orientações de como deveria ser a aplicação da medicina com a vontade de Deus. Eu prestei o vestibular e fiquei no aguardo da resposta, mas enquanto eu esperava essa resposta, o Espírito Santo me convenceu de forma muito conflitante, porque eu resistia de certa forma, mas muito forte, de que eu não estava madura para ir à faculdade, mesmo no caso que eu passasse, porque essa era agora o meu questionamento com Deus. Senhor, se eu passar, eu vou ver isso como uma resposta sua, e se eu não passar no vestibular, eu aceitarei e verei que realmente tu não queres que eu vá para esse rumo. E enquanto então esperava essa resposta, eu tomei a decisão de permanecer na instituição e fazer o curso avançado, que se aprofundava em aprender a dar aulas de culinária, agricultura, horta e palestras de saúde. 3 áreas que definitivamente não me eram atrativas, mas era muito forte a impressão que eu sentia de que essa era a vontade de Deus. E quando eu assinei na minha mente o contrato de fazer esse curso, eu recebi a resposta da universidade de que eu tinha passado. E eles, de forma bem bondosa, aceitaram guardar a vaga para mim por 1 ano, se caso eu decidisse fazer realmente a faculdade. Que a essas alturas eu já estava começando a descartar e rejeitar decididamente. E foi um ano de bastantes conflitos internos, de, ok, se eu não fizer medicina, qual será o rumo? E o meu pai foi bastante decidido e não muito maleável aos meus comentários referente à verdadeira educação. E eu o entendo pelo contexto de onde ele veio, sempre sendo exposto à medicina, lendo os livros referente à obra médico-missionária, entendendo que Deus chamava médicos. Então, os meus argumentos referente a uma educação mais elevada não batiam com a compreensão que ele na época tinha, e ele realmente insistiu de forma bem determinada de que a sua filha deveria aproveitar essa oportunidade que ela estava tendo. E eu me sentia como um soldado forçado para o exército. E depois de ouvir várias pessoas, vários conselheiros, e sempre percebendo que os conselheiros que se apegavam mais firmemente à palavra de Deus davam um enfoque de não estudar medicina, isso me fez mais incerta ainda. Mas finalmente eu encontrei paz de que realmente eu deveria honrar o desejo do meu pai, e com a orientação dos 2 médicos que estavam lá no Wildwood na época, o Dr. Grivas e a doutora Sherman, e que tiveram algumas conversas comigo de olho a olho,
dizendo a essa adolescente: Miriam, não se comprometa com os princípios. Você estará indo para aprender a cuidar da saúde dos outros. Não venda a sua própria saúde, nem os seus princípios. Que a essas alturas eu tinha realmente entendido por mim mesma os conceitos de princípios na alimentação, no vestuário modesto, nos cuidados que uma mulher médica ou estudante de medicina deve ter em não se expor às partes íntimas de um paciente masculino, de evitar o uso desnecessário de medicamentos e drogas em geral. Eu então fui para a faculdade com uma sensação de estar pisando em ovos e realmente me apegando estritamente aos conselhos, às orientações do Espírito de Profecia e também desses conselheiros cristãos que tinham tomado tempo e me prometido o apoio através de orações. E eu acredito que esses foram os relevantes salvaguardas de me manter focada no objetivo que eu tinha ao adentrar a escola. Um deles era de não iniciar algum relacionamento, algum namoro, durante o período de estudo, e isso favoreceu também em me manter realmente bem de olho nos livros. E várias experiências interessantes que me comprovaram que enquanto a gente mantém o propósito firme de honrar e agradar a Deus, Ele abre portas que talvez não são abertas para alguém que não as busca, como na questão, por exemplo, do uso de medicações como estudante e aplicá-las, né, aos pacientes, e também a questão de me ter que expor aos pacientes masculinos em questões íntimas. E enfim, eu finalizei depois de 6 anos a faculdade, fui passar mais um ano no Wildwood e em algumas missões com o curso médico missionário que agora estava sendo iniciado ao redor do mundo, o curso Light, que inclusive temos aqui no Brasil em algumas instituições. E depois disso eu retornei para cumprir mais um ano que o governo mexicano, que é o país onde eu estudei, na Universidade de Montemorelos, exigia para que os estudantes recebessem finalmente a titulação. Então eu fui a uma vila indígena no sul do México, onde juntamente com uma amiga, uma mocinha que veio disposta a me ajudar, ela era uma recém-formada de um curso médico missionário, e ela veio para me acompanhar e me ajudar com tratamentos naturais, com aulas de culinária, etc. Então, juntamente com ela, nós formamos com a igreja local, ou para a igreja local, esse era o público-alvo, um curso missionário de saúde que funcionava aos domingos, ao longo daquele 1 ano que eu estava lá. E em muitas consultas, eu podia prescrever para os pacientes alguma massagem, algum escalda-pés ou banho de contraste, ou alguma orientação na área nutricional. E essa minha amiga, a Elizabeth, então, ia até a cozinha ou até um quartinho de terapias e aplicava esse tratamento
embora nós estivéssemos numa instituição do governo. E, inclusive, o meu irmão Daniel, ele veio me visitar por algumas semanas, deu uma grande força para o clube de desbravadores da igreja e foi também um apoio emocional nessa vila indígena onde a cultura era tão diferente. E finalizando então esse ano, eu retornei ao Brasil, que era sempre o meu propósito, e até de certa forma eu me detinha em me interessar por algum rapaz mexicano, porque eu realmente queria voltar para o Brasil e participar de uma instituição que era filial do Wildwood, lá no Rio de Janeiro, chamado Partido Alferes. Então, o enfoque ao longo do curso era de realmente me preparar na área de medicina do estilo de vida. E Partido Alferes estava recém também recebendo um curso de treinamento médico missionário liderado pelo Dr. César Vasconcelos, um psiquiatra nosso. Ele tinha passado mais ou menos um ano e depois, posteriormente, em pequenas etapas, um período maior no Wildwood. E tinha também passado por uma experiência de conversão profissional. E ele então veio dirigir esse curso e eu dava esse apoio com algumas aulas e trabalhava na clínica vendo os hóspedes, juntamente com a diretora da instituição, a Nelly Hembry. E um aluno ingressante nesse curso foi o Milton, o meu atual esposo. Os primeiros 6 meses, nós, apesar de nos observarmos à distância, sabíamos bem da exigência da instituição e concordávamos com ela de que não se poderia iniciar algum relacionamento. Então, tivemos algumas oportunidades de nos conhecer, porque justo nesse período eu precisei de começar um tratamento ortodôntico e a minha dentista exigiu que eu fizesse um acompanhamento e terapias com fonoaudiologia. A clínica de Partido Alferes é bem afastada da cidade, seria complicado ter acesso a uma terapeuta assim. E o Milton, que era recém-egressado da faculdade, também lá do IAP, de fonoaudiologia, se dispôs a dar as terapias. Como da minha parte, de forma bem secreta, já tinha assim, um interesse em observá-lo, eu me sentia bastante intimidada com essa situação meio próxima e também considerava que poderia dar uma falsa aparência do mal, estarmos encerrados num consultóriozinho, sozinhos. Então, uma amiga, uma aluna, me acompanhava em todas as terapias e foi uma oportunidade que tivemos, talvez um pouco mais proximamente, de observar princípios e filosofias. E na época eu estava dando a aula do Ciência do Bom Viver, o livro do Espírito de Profecia, que é um livro fundamental e que eu recomendo a cada um que sente um chamado para a obra médico-missionária. É um livro de cabeceira dedicado a tais. E ele também é um livro amplo na filosofia da vida e da ciência da saúde. Então, quando ocasionalmente estudávamos um dos capítulos mais delicados que envolviam princípios,
eu pedia para ele fazer a oração final. E ali eu podia observar se ele concordava ou não com o que estava sendo dito. Mas enfim, depois do curso finalizar, nós iniciamos um relacionamento. Depois de alguns meses, noivamos e fomos dirigir uma escola médico-missionária de 6 meses em Foz do Iguaçu. Os conflitos nessa escola com os alunos, com o manter a estrutura financeiramente, foram muito intensos. E o nosso namoro, o nosso relacionamento, percebíamos, não iria sobreviver a isso. E nós então finalizamos e ele foi para o Ceará ajudar numa escola lá e eventualmente para o Amazonas, e eu voltei para a casa dos meus pais para estudar para um exame de revalidar o meu diploma no Brasil. E eu fiquei lá com eles 2 anos, durante o qual eu também trabalhei no Cevisa, que é o Centro de Vida Saudável lá em Engenheiro Coelho, onde os meus pais moravam ou residiam desde que nós viemos do Brasil, viemos da Suíça para o Brasil. E depois disso, eu me uni a um casal missionário que morava no Ceará, o irmão Francisco e a irmã Pompeia Herculano, e juntos começamos um pequeno centro de vida saudável lá. E foi durante o período de construção, e isso 3 anos após termos tido finalizado o relacionamento, o Milton e eu, que nós começamos a reanalisar se tínhamos amadurecido a ponto de podermos dar continuidade. E então nós eventualmente casamos e ele se juntou a nós no Ceará, próximo à Fortaleza, e ficamos lá mais 2 anos dirigindo um pequeno spa médico Atalaia, com os mesmos enfoques que o Monte Horebe tem também. E, eventualmente, depois disso, por algumas razões, nós decidimos vir até a região sudeste para ajudar no trabalho na clínica de São Roque. Começaríamos lá o nosso trabalho em julho, mas Deus redirecionou a nossa jornada. Nós, na época, estávamos participando, fomos a Wildwood, nos Estados Unidos. Eu queria muito que o Milton tivesse um contato com uma instituição de sustento próprio em estável funcionamento. E lá obtivemos o chamado para ajudarmos na Serra do Cipó, que estava então com planos de iniciar no mês seguinte aqui no Brasil, aqui em Minas, próximo a Belo Horizonte. E então foi o passo que nós demos, nos unimos à equipe que estava vindo do Wildwood, o Isaac e sua família, e mais alguns jovens que vinham para dar as aulas. Permanecemos 4 anos praticamente lá na Serra do Cipó, e então deixamos o local com o almejo de encontrar uma propriedade no campo e poder desenvolver uma nova instituiçãozinha ou ministério da forma como Deus indicasse. E nesse entremeios, vinha a Damares a caminho, que não era planejada, embora muito desejada da minha parte. E atualmente, obviamente, também pelo Milton. Mas nós tínhamos, na época
do início do nosso namoro, combinado de que nós não teríamos filhos para realmente poder manter o foco na missão. E eu reconheço que realmente com o nascimento dela, o foco na minha parte, na área médica, mudou agora para a educação. E nos últimos 4 anos, eu tive contato de uma forma mais aprofundada com essa luz que tem chegado ao Brasil, mais recentemente, com a verdadeira educação e a importância da presença da mãe com o infante. E assim eu decidi que minha única opção dentro da luz que eu tinha agora era dar um pause na área médica e me enfocar com a educação da Damares. E tem sido, como eu mencionei para vocês em outro momento, a minha oportunidade de ser verdadeiramente educada e não só escolarizada, como tinha sido boa parte da minha formação até lá. É certo que o treinamento médico missionário amplia a habilidade prática e eu percebi a vantagem de ter feito esse curso antes de estudar medicina em comparação com os meus jovens companheiros na época que eu comecei a faculdade, por ter dado essa volta para me aprofundar no Wildwood, na obra médico-missionária, eu já era uns 2, 3 anos mais velha que a maioria dos jovens. Isso foi muito positivo, porque eu os via mais como irmãozinhos, alguns deles na época com 16 anos, e não tanto como influenciadores. Essa foi uma grande vantagem. E também nas minhas habilidades na área de culinária, de tratamentos naturais, que eram muito úteis quando fazíamos as consultas médicas como estudantes em povoados muito pobres e simples. E podíamos ali, às vezes, aplicar a hidroterapia e outros tratamentos simples, como com carvão e outros cataplasmas. Eu, vendo essas vantagens, eu tenho encorajado os jovens, quando finalizam o ensino médio, de que não sintam que é uma perda de tempo dedicar alguns meses ou anos ao aprendizado em áreas práticas da vida. Porque uma vez que a gente adentra ao ensino universitário, o foco é totalmente ali e muitas vezes a gente adentra a vida profissional sem ter conhecimentos da vida prática, como cozinhar, fazer faxinas e etc, etc. A não ser que a educação no lar, na infância, na adolescência, já tenha tido esses moldes. E enfim, hoje nós estamos ainda não definidos com uma propriedade no campo, porque ao longo desses últimos 2 anos acabamos ajudando em outros centros missionários, principalmente o Milton, e eu dessa vez mais como acompanhante. Passamos esse último ano no Paraguai, numa pequena instituição em Salto del Guairá, que tem como enfoque também tratar hóspedes e ensinar à igreja e à comunidade os princípios dos remédios de Deus. E retornamos ao Brasil por conta da... O Paraguai levou muito mais a sério os aspectos de quarentena, de não sair de casa,
inclusive ficamos bem impressionados de como um país que considerávamos mais liberal enquanto a leis, em questão de poucos dias ficou totalmente organizado e submisso às autoridades civis. E nos foi até um alerta de como será, né, quando as restrições e as imposições serão mais enfáticas. E enfim, estamos num período agora de oração, de mais uma vez questionar com Deus onde jogar a âncora. E eu confesso que, apesar de ter minhas convicções dentro da verdadeira educação, de como dever me manter junto a Damares, eu tenho me questionado também de até que ponto eu poderia ser útil ainda na obra médico-missionária sem interferir com a questão educativa. No momento, a paz que eu tenho é de que eu devo realmente ainda me manter 100% focada a ela. Ou 99%. Eu tenho feito muitas consultas via WhatsApp ou internet, né? Hoje a telemedicina facilita ou favorece, e como a área da medicina de estilo de vida é mais uma área de aconselhamento do que diagnóstica, então tem sido uma forma de ainda me manter entrosada um pouco. Mas faça-se a vontade de Deus. Desejamos nesses próximos 2 meses poder bater o martelo para onde realmente nos manteremos ou ficaremos. E confiamos, apesar de ainda ver de forma nublada essa decisão, que Deus fará bem claro, como Ele tem feito ao longo da vida. E é muito bom poder confiar que nada temos a temer do futuro, a não ser que nos esqueçamos como Deus tem guiado e direcionado o seu povo no passado. Você falou que gostaria de bater o martelo. Temos vários martelos aqui, viu? E se precisar de uma pedra também, improvisar para sair antes que seja tarde. Nós estamos felizes orando para que eles possam encontrar o local que Deus indique. Uma coisa que eu anotei que também queria ressaltar: os nossos pais, eles faziam cultos toda noite, liam uma página do livro de Ellen White, né? Meu pai lia, e uma coisa que eu faço com a Dani também é uma palavra que eu suspeito que ela não sabe o significado, explicar, tá? Então, meu pai fazia isso com a gente, e a minha mãe também, de oração, sendo bem consagrada, né? Certamente desempenhou um bom papel. Eles já eram vegetarianos ovo-lacto, né, eu penso. A gente não fazia carne em casa, mas comia eventualmente fora. E isso certamente contribuiu também. Minha mãe era bem beneficente, participava na ADRA, né? E realmente foi uma bênção. E assim, como eu já falei também em outro momento, a minha irmã foi assim usada por Deus para, quando ela estava no Árduo e eu ainda no IAP, ela me escreveu uma carta, ligou em algum momento, e eu estava passando por também um momento assim, o primeiro ano meu no IAP foi de novato, e tá, né, faz muitas novatices, tem muita coisa dessa, né? Depois segundo ano veterano, ou achava, aí entrei para a turminha da pesada, assim, dos influentes, admirados. Mas depois de meio ano eu vi que tudo isso era uma máscara, assim, sabe? Muita ilusão, que eles também, sabe, não eram felizes. E daí, nesse momento, ela também passando por uma conversão, escrevia cartas e me ajudou, junto com o Espírito Santo e minha mãe orando. Muitos fatores, mas certamente o Árduo, então, ela, nos próximos anos, assim, minha conversão pessoalmente, minha relação com Deus foi iniciado provavelmente então em meados de 98,
mas nos próximos muitos anos, assim, até 2008, eu não era da Verdade Presente, mas simpatizava, sim, gostava de diversos livros cantados, ele me mandava fitas cassetes lá, mesmo em espanhol, do Ardo, indicava e recomendava leituras, Grande Conflito, melhor do que... eu me lembro que estava lá em Bogenhofen, e eu falei para ela toda animada, que ele foi lá me visitar, olha, eu vou ler pela segunda vez o livro aqui de Mervyn Maxwell, Uma Nova Era, segundo profecias de Apocalipse, e ela me recomendou, mas uma outra vez, por que não Grande Conflito? Então isso me marcou, e lá na Suíça a gente estava junto, Ellen White também, mas depois eu fiz faculdade também e fui procurar uma esposa. Nessa época também ela estava meio de olho em quem ia escolher, né? E com dicas e tal, assim. Mas eu, assim, comparando, né? E eu achava meio extremista a questão, as pessoas do Ardo achavam muita obra, sabe? Que eles punham Ellen White acima, e eu era influenciado por George Knight também. Mas depois, sendo sincero comigo mesmo, eu via assim, o mainstream, né, a parte principal do Adventismo, para onde estava indo. Mais liberal, pode, não, sábado, tal, sabe? Pessoas quem eu confiava também liberando, assim, não, mas está escrito aqui, né? Então, pelos frutos, as pessoas do Ardo, aqui minha irmã, realmente, eles estão seguindo o que é correto, mesmo que eu acho em foco. Então, o divisor de águas foi, mesmo quando eu estava com preconceitos ali contra o IEST, isso eu achava extremista, tipo a lista da reforma, sabe? E preconceito, e eu, cuidado, isso aí não. Foi que ela convidou, sem a minha permissão, o Mauro Canassari, o Diego Silva e a Mariana para fazerem um culto lá, lembra? Porque era a casa da minha mãe, não era a minha casa, né? Então, não tinha permissão nenhuma. Mas aí, de repente, eles estavam ali, tá. E aí depois foi caindo a ficha aos poucos. São esses os perigosos dissidentes, né? E eu gostei tanto, e me lembro que o Mauro falou assim, comentando que a CPB tinha estava tirando comentários de Ellen White da lição, mas aí lançou um caderno separado, só de Ellen White, comentários. E ele falava assim, olha, Deus sempre dá uma saída, glória a Deus, a igreja, Deus segura as rédeas. E eu fiquei impressionado, porque eu achava que eles eram sempre contra a igreja, sabe, assim, não. E então eu achei, gente, olha, ele é a favor da IAS, sim, um pouco também. E aí foi entrando, uma hora me deu uma pilha de CDs, áudio do Yes, eu vi que então não era, pelo contrário, era uma bênção, e aí fui entrando. No primeiro MV eu ainda não entendia direito a questão da natureza humana de Cristo, era outro diretor, mas isso era outra história, né? Mas o fato é que então o papel da minha irmã na minha própria conversão também foi muito, assim, determinante, tá? Eu agradeço muito pela sua influência na minha vida. Amém. Você falou que quer entrar na área de educação, você não quer estudar pedagogia lá no NASP? Temos a verdadeira aqui, olha. Mas ela tem o seu lugar e sabem, a educação adventista como um todo, eu creio que foi uma proteção. Nós que estudamos em escolas públicas nos primeiros anos, foi muito favorável termos a experiência da educação adventista, e Deus sabe o ponto de amadurecimento de cada um. Então, louvado seja Deus, e como diz no livro Madison, a linda fazenda de Deus, e também os livros do autor Sutherland, que essas instituições adventistas, elas são prisioneiras de esperança. Então, elas também estão e podem passar por um processo de reforma, de reavivamento, e pode ser a nossa contribuição, nosso incentivo, a nossa vida de testemunho, que poderá incentivar jovens
e até docentes que nesse meio estão, porque assim foram treinados, a abraçarem a verdadeira educação. Apesar das chances serem remotas, certamente ficaríamos felizes, né? Se isso acontecesse. E temos visto com alguns dos nossos... Eu digo como instituição, né? As chances são remotas, mas temos visto várias pessoas, certamente. Eu sou uma delas, né? Bem institucionais. Eu me lembro que ela, faz uns 10 anos, me pôs para traduzir um documento que falava sobre a King James em inglês, quão bom ela era, que era a única versão confiável. E aí eu fui contra. Não, Miriam, não vou traduzir isso aí não, eu não concordo com isso. Você lembra disso? Não? Eu não concordo, não, imagina, porque tinha um livrinho da CPB falando quão bom é ter várias versões, e eu me aferrei a isso, né? Bem institucional, George Knight, enfim, a gente vai crescendo, né? Quando eu era criança, eu pensava como criança. Mas eu gostaria só de ainda incluir que realmente nós estamos num campo missionário global, tanto com os gentios como com os de Jerusalém, e como conosco mesmo, entre nós. Então, o que nós pudermos favorecer de nos manter em harmonia com uma postura de não querendo dizer que nós devemos aguar o vinho, o suco de uva, né, que Deus quer nos dar de forma pura. Mas se nós pudermos evitar de utilizar de acusações, de um espírito crítico, isso favorece em nós termos algumas portas de acesso para campos missionários que talvez se fechariam de outra forma. Existem chamados diferentes, né? Pedro foi chamado para estar mais entre os seus, Paulo aos gentios. No nosso caso, do Milton e meu, nós sentimos um chamado para também estarmos fortalecendo os braços da Igreja Adventista denominacional, e foi através dessa experiência que nós conhecemos a Irmã Nazaré, num curso da associação, que talvez realmente, se fôssemos assim analisar critério por critério, não concordaríamos com todos os aspectos de como era dado. Nós fomos apenas convidados para dar algumas matérias e uma semana de aula, e Deus sempre tem mostrado nessas experiências o quanto tem pessoas sinceras, desejosas de conhecer em pleno a verdade e a vontade de Deus. Então, que nós realmente lutemos e vençamos com a ajuda de Deus qualquer espírito crítico, porque ontem lá estávamos igual meu irmão Daniel e eu, lendo os livros clássicos pagãos. E hoje, com um entendimento mais aprofundado que Deus nos foi dando em misericórdia, nós temos uma compreensão mais ampla e rejeitamos essa literatura. Mas talvez com uma postura muito drástica, como em algumas ocasiões eu reconheço ter tido, especialmente com os meus familiares, né, os meus irmãos, com a minha mãe, a gente pode fechar portas. E eu gostaria de encerrar destacando talvez a maior alegria desse ano que nossa família está tendo. Nosso irmão Davi, o irmão adotivo, que é igual ao nosso irmão, mesmo como se fosse de sangue, ele esteve por vários anos afastado dos caminhos de Deus, e no início da ele sentiu muito forte essa sensação de estar perdido. Ele morava então na Suíça, nos últimos 12 anos ele tem morado lá, e ele decidiu acertar a sua vida em todos os quesitos. E isso requeria cortar vários laços
com a mentalidade e a prática mundana. E ele fez isso ao longo de poucos dias e de forma assim, realmente demonstrando os frutos do arrependimento verdadeiro. E há 2 semanas atrás ele se batizou no lago de Zurique, que foi também o último sábado dele de estadia na Suíça, e ele voltou para o Brasil 1 semana atrás, e com o principal objetivo de poder acompanhar a minha mãe, que ficou viúva esse ano em junho. Meu pai, ele ainda teve a oportunidade de receber essa grata notícia de conversão do meu irmão. Ele descansou no Senhor, nós temos essa confiança. Não mais vendo-o em vivo, mas recebendo essa notícia e esperando a data do reencontro, que estava marcado para agosto. E então, agora aqui está o meu irmão, nosso irmão, Davi, e ele está agora, nesse período lá em Engenheiro Coelho, acompanhando a minha mãe. E é o nosso almejo que ele também possa gradualmente se aprofundar nos conhecimentos da verdade adventista, que tem feito tanta diferença em nossa vida, de nos firmar nesse conhecimento e de uma búsqueda progressiva da perfeição em Cristo. Então, essa é assim, realmente a alegria que vibra em meu coração por ver a volta desse filho ao lar. E, com certeza, a persistência dos meus pais em orar por ele, em estar constantemente tentando manter o contato como filho, realmente, cremos que tenha sido um grande diferencial e que lhe tenha facilitado ou até permitido ouvir a voz de Deus para esse retorno.